Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos reiniciando nossas palestras. Hoje nós vamos falar sobre concessões públicas dentro desses temas que estão sendo propostos. Sempre um tema relativo à atuação da administração pública. Nós temos falado muito sobre as licitações, em todas as suas modalidades, os trâmites processuais, nos procedimentos licitatórios. E hoje nós vamos falar exclusivamente de uma forma de atuação do Estado, que é diferente da licitação propriamente dita. É claro que a concessão ela parte de uma licitação, mas com um objetivo diferente. As licitações mais corriqueiras são aquelas onde o poder público seleciona propostas para adquirir bens e serviços do seu interesse. A concessão é um pouco diferente porque a administração pública, dentro das suas atividades corriqueiras e obrigacionais, ela delega aquelas obrigações que é dela para particulares através de licitação. Então, aquilo que a administração tem que fazer por força de lei, por força de previsão constitucional, é direito e dever da administração atuar, ela delega esses serviços para as empresas que vêm até ela para receber a delegação desses serviços, cujos usuários somos nós, os particulares. Nós vamos ver então algumas definições, onde se aplica, como se aplica, o que é a concessão, qual a diferença básica entre a concessão e outras formas de atuação do Estado. A concessão, ela nasce justamente pelo fato da administração pública não conseguir sozinha alcançar tudo aquilo que é das suas obrigações. A lei, a Constituição Federal regula o que é serviço público, o que é obra pública. Tudo aquilo que tem interesse público, a obrigação é da administração pública de realizar, de executar. Mas por conta do não alcance dos braços da administração pública, ela não consegue alcançar tudo e realizar tudo, ela acaba fazendo concessões, então, para que empresas particulares, privadas, façam em seu nome aquilo que era de direito, de obrigação dela mesma fazer. Essa previsão já está lá na Constituição Federal. A premissa básica é a Constituição Federal, lá no seu artigo 175, que diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, a Constituição, que é a lei maior, ela já traz a regra: incumbe ao poder público realizar os serviços públicos, ou através daquelas empresas a quem ela delegar esses poderes de executar. A lei que regula as concessões é a Lei 8987 de 95. Então a Constituição remeteu na forma da lei, e a lei então veio em 95 regulando todo o procedimento de uma concessão. Como é que se dá uma concessão? Assim como nas licitações, a compra de bens e serviços, a administração também publica o edital. Tem que publicar o edital com os prazos. Quais os prazos? São aqueles prazos da modalidade de concorrência, porque a concessão somente pode ocorrer através de uma concorrência. A modalidade utilizada então é aquela lá do artigo 45, a concorrência. Então, com as suas regras, com todas as suas regras, onde estabelecerão os preços, os critérios de julgamento, como é que se dará o critério de julgamento. Nós sabemos que a questão de preços em concessão, a maior parte das concessões ela é tratada sob o regime de tarifas.
aquela empresa que vier ofertar a sua proposta e que conceder a menor tarifa será a vencedora. Esse é um dos critérios, né? Nós temos outros critérios técnicos, assim como temos nas licitações da forma de escolha da melhor proposta, assim também teremos aqui nas concessões. Então, para uma definição mais rápida, assim, a concessão é uma forma, ao meio pelo qual a administração pública delega poderes a particulares para exercer serviços em seu nome. Isso é a concessão. O artigo 1º da Lei 8987, que é a lei que regula as concessões, ela fala o seguinte: as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos exercer-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei 8987, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. O seu parágrafo único fala o seguinte: a União, Estado, Distrito Federal e municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições dessa lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades do seu serviço. Bom, primeira coisa aqui que nos chama a atenção: o que vai regular a concessão? Primeira coisa, primeira lei, primeira norma, Constituição Federal, artigo 175, já está dizendo lá. Segundo, a lei própria da concessão, que é a 8987. Demais normas pertinentes e o necessário contrato. Então, toda concessão, toda e qualquer concessão, presume-se um contrato, que é o chamado contrato administrativo também, porque é o contrato oriundo de uma relação da administração pública com o particular. Esse contrato é denominado de contrato administrativo. Quais são as partes em uma concessão? É o poder concedente. Qual é o poder concedente? Tanto faz qualquer ente federado, a União, Estado, Distrito Federal ou município, sendo que quem que tem poder para legislar sobre normas de concessão é só a União. O poder, constitucionalmente falando, só a União pode legislar sobre normas de concessão, mas com uma observação do parágrafo único, dizendo que esses entes federados, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, poderão promover a revisão de adaptações necessárias às prescrições dessa lei, buscando atender peculiaridades de cada caso concreto. Então, no caso, o mesmo serviço, o mesmo caso de atuação do município, pode ser muito diferente daquele mesmo objeto, mas com a atuação do Estado ou da União. Então, o legislador, já prevendo essas diferenças, essas peculiaridades, já previu na lei de concessão que esses entes federados podem promover adaptações necessárias para que a execução seja perfeita daquele serviço que será delegado ao particular. Então, as partes de uma concessão, de um contrato de concessão, são o poder concedente, que é a União, Estados ou município, e a concessionária, aquela que vence a licitação na modalidade de concorrência e assina o contrato da concessão, que será então a concessionária que prestará serviço público, de interesse público, em nome do Estado, em nome do poder público. Interessante que as obrigações e responsabilidades, a lei deixa bem claro isso, que serão todas do concessionário. Então ele assume aquele papel de Estado, né? Vai agir em nome do Estado e, como tal, tem todas as características de Estado. Então, a responsabilidade, inclusive, por problemas que podem ocorrer na execução do serviço, são considerados pela doutrina como responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? O prestador, o cessionário, cometeu algum prejuízo, causou prejuízo a terceiros, ao usuário, ele responderá diretamente por esse prejuízo.
em último caso, exaurido as forças da concessionária, é que responde solidariamente o Estado. Porque, em primeiro lugar, o serviço, quem tem a detenção daquilo é do Estado. O Estado é proprietário daquilo lá. Ele apenas delegou a um particular aquela atribuição que seria dele. Então, mas aquele particular que tomou esse serviço já era previsto no edital. Ele sabia todas as regras, formas de execução, as suas responsabilidades, tem que estar toda delimitada no edital. Sabia que, caso ocorra algum problema de prejuízo a terceiros, responde diretamente esse cessionário e só, então, em último caso, responderá solidariamente o Estado. Importante a gente saber também, o artigo 6º é uma inovação, inclusive, já trazendo lá, explicando melhor, o artigo 37 da Constituição Federal, que trata, no seu caput, dos princípios, né, que regem a administração pública. E nós sabemos que na reforma administrativa que houve, através da Emenda Constitucional 19, em 98, ela incluiu, dentre os princípios que regem a administração pública, incluiu o princípio da eficiência. Então foi um momento onde se discutia muito a nova gestão pública, né? Já falamos aqui outra oportunidade, no governo Fernando Henrique, teve um impacto grande, né? Um estudo sobre os fundamentos da administração pública e resolveram então colocar na Constituição Federal que entre os princípios que regem a administração pública deveria se incluir o princípio da eficiência. E o artigo 6º aqui, da Lei das Concessões, ele trouxe um capítulo, praticamente um capítulo, que é o artigo 6º, falando do serviço, da necessidade do serviço adequado. Quer dizer, o concessionário, aquele que vai prestar o serviço em nome do Estado, ele tem que prestar um serviço de forma adequada. E o que é adequado? A lei, ela define muito bem todas essas previsões que ela mesma traz. Em seu artigo 6º, no caput, ela fala o seguinte: toda concessão ou permissão, lembrando que a permissão ela é diferente da concessão, ela tem caráter precário, as responsabilidades de uma tramitação, de uma permissão, é muito menor do que uma concessão. Então, toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. No seu parágrafo 3º, fala da não descontinuidade do serviço, porque a gente sabe que tem um princípio que, entre outros tantos, né, a administração pública é recheada de princípios que regem, né, toda a conduta da administração pública. E entre esses princípios, existe o princípio da continuidade dos serviços públicos. E a gente presume, né, que é muito mais fácil haver uma descontinuidade quando o particular está agindo do que quando a própria administração pública age, né, por conta de problemas que podem ocorrer durante a execução daquele serviço. E aí, é claro, tem as formas, né, de considerar a não descontinuidade do serviço, né, não caracterizar a descontinuidade, né, do serviço quando ocorrer determinados fatores, por exemplo, quando for motivado por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então, a concessionária não pode deixar de executar o serviço alegando que houve inadimplência no pagamento pelo usuário. Isso não pode, não pode ser motivo de pedir rescisão de contrato ou outra coisa qualquer, porque ela já sabia das regras que estavam previstas desde o edital. Quais são as obrigações dos envolvidos, de todos os envolvidos? As obrigações do poder público, do concessionário e dos usuários.
Os usuários, assim como ele pode reclamar com relação a serviço prestado pelo Estado diretamente, aliás, diga de passagem, apesar do Estado delegar a maioria desses serviços que são serviços públicos, né? Por exemplo, transporte de ônibus, obras públicas, grandes serviços públicos, ela mesma, a administração, pode fazer essas obras diretamente. Ela delega quando, como eu falei no início, ela não consegue alcançar com todas as forças, né? Então ela acaba delegando esses serviços para esses particulares. Então, o usuário, no caso de uma concessão, ele pode, ele tem todos os direitos, não obrigações, mas direitos, né, de receber o serviço adequado, como nós já falamos, o que é serviço adequado. Ele pode receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, obter o serviço com liberdade entre vários prestadores, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos e contribuir para a permanência das boas condições. Quer dizer, é uma lei de 95, mas que já previa algo absolutamente democrático, o que leva realmente um país ao desenvolvimento, leva um país onde todo mundo quer chegar, é justamente isso. A boa prestação do serviço pelo Estado, através do particular, e o direito do usuário reclamar quando o serviço não estiver sendo bem prestado. Então, não é porque o serviço é prestado por um particular que o usuário não pode reclamar. Isso aqui está bem definido na lei. A questão da tarifa, o artigo 9º da lei diz o seguinte: a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nessa lei, no edital e no contrato. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Quer dizer, a cessionária, ela tem inúmeras obrigações quando assume um serviço que era próprio do Estado. Mas o edital, na maioria das vezes, de um edital de concessão, já prevê todas essas condições, todas essas regras, entre elas a possibilidade de revisão da tarifa, quando ela não estiver suficiente para suprir as necessidades de execução do serviço. Então, muito se fala, quando se há um serviço de concessão, principalmente é muito comum a gente discutir muito, que atinge quase todo mundo, a questão dos pedágios. Então a concessionária faz uma proposta que parece vantajosa, né, de uma tarifa relativamente pequena, mas no decorrer dos serviços, ela acha que está muito pouco e acaba pedindo revisão dos valores. E aí, é claro, cai no mesmo problema da licitação, quando o pregoeiro compra algo por um preço muito pequeno, achando que está fazendo uma compra vantajosa. A gente já tem alertado em diversas oportunidades que a administração pública deve zelar por essa contratação. E a gente sabe que proposta vantajosa não significa necessariamente o menor preço, mas sim aquela que é fornecida por um preço baixo e que cumpre todos os requisitos do edital, como eficiência, qualidade do produto, porque está fornecendo para o Estado, e o Estado vai executar para todos, para o benefício público. Assim também é aqui na concessão. Então não adianta uma empresa concessionária oferecer como tarifa de pedágio um preço muito reduzido e 2, 3 meses depois querer pedir revisão desse preço, porque a revisão só ocorrerá caso haja aqueles fatores que nós já conhecemos de forças estranhas a que já estava previsto, né? Quer dizer, nesses 2, 3 meses, ou seja lá 6 meses, quando o concessionário quiser rever o preço, ele tem que provar que hoje houve fatores externos que contribuíram para que esse preço
seja elevado. Então, quais os fatores? Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária, são aquelas mesmas previsões da Lei 8666. E a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, tem uma interferência direta aqui nas concessões. Por quê? Porque a própria Constituição, a própria Lei 8987, remete à forma de fazer uma concessão, de contratar, né, fazer uma contratação de concessão, dizendo que obrigatoriamente será através de concorrência, modalidade de concorrência, cuja modalidade é uma dentre as que está prevista lá na 8666. E nós sabemos que, falando de direito público, a Lei 8666 inovou em vários contextos, em vários temas, e entre eles uma das grandes inovações foi essa questão do equilíbrio econômico-financeiro. Claro que o Estado tem que intervir numa concessão quando o concessionário não estiver agindo da forma que deveria agir, a forma que estava prevista no edital. O Estado pode intervir, inclusive tomando o serviço do concessionário. A concessão, ela tem prazo certo, de início e fim, né? Geralmente os prazos, a lei não fala qual é o prazo de uma concessão, mas geralmente os prazos são extensos. Alguns poucos casos ela fala do período, né, legal, que é os casos das concessões de rádio e televisão, 10, 15 anos, mas nos demais serviços, demais obras, serviços, a lei não fala, não exige um certo período, mas a gente sabe que a concessão pode durar até 30, 40 anos, uma mesma concessão. E uma das características também de arrecadar, né, do concessionário é utilizar o meio principal, né? Qual é o principal? Vamos dar um exemplo então de uma empresa de transporte. O transporte é obrigação do Estado. O Estado que tem que manter o transporte. E ele faz isso através de concessionárias, de empresas privadas que vão participar de uma licitação para atender determinados usuários de determinada linha. Então, o edital, nesse caso, pode prever que o concessionário, aquele que vencer a licitação, ele poderá utilizar os ônibus, algum meio de comunicação, de propaganda, para arrecadar mais dinheiro, né, além daquilo que já estava previsto nas tarifas. É um meio também de arrecadação das concessionárias. Com relação à forma de participação da licitação, ela tem pouca diferença de uma licitação para fornecimento de produto. Então, o edital de concorrência, ele vai sair geralmente para 30 e 45 dias, são os prazos de uma concorrência, né? Mas geralmente 45 dias numa concessão, porque vai se discutir técnica também. Então, discutindo-se a técnica, pontuando-se técnica, necessariamente, obrigatoriamente, terá que ser um prazo de 45 dias. As exigências de habilitação são as mesmas da Lei 8666. Quais as exigências de habilitação numa concorrência? Exigência de habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, técnica e fiscal. E agora com o advento, né, da exigência dos débitos trabalhistas, né, não apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas. Quais são os encargos de uma concessionária? Basicamente, prestar serviço adequado, manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão, prestar contas de gestão do serviço ao poder concedente, cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais, permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, promover desapropriações e constituir servidões autorizados pelo poder concedente, zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente, captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Essas obrigações, esses encargos, não são encargos de ideias de doutrinadores ou de jurisprudência.
são obrigações legais. Todos eles estão elencados na Lei 8987, lá no seu artigo 31. Então, existe uma grande discussão também, que é o seguinte: se o edital não esquecer de prever uma dessas obrigações, o concessionário está livre de cumprir essa obrigação ou não? Não estará livre por quê? Porque a lei, ela é superior ao edital. Ela prevalece sobre o edital. Então a gente sabe que muitos editais são falhos. Esquece de prever certas coisas, esquece de exigir determinadas coisas, mas a rigor a lei prevalece sobre o edital sempre. Senão desobedeceria completamente a ordem hierárquica, né, da legislação. Constituição Federal, leis ordinárias federais, leis estaduais e tal. Quer dizer, no caso do ente federado, se for uma concessão do poder público da União Federal, então, em primeiro lugar, vem a Constituição Federal, depois vem a Lei Federal, que é a 8987, e depois o edital, e jamais o contrário. O poder concedente, cabe a ele regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Isso tudo também está previsto na lei, no artigo 29. Aplicar penalidades regularmente e contratuais, claro, aquelas que estão previstas, tanto na lei quanto no contrato. Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. Extinguir a concessão, nos casos previstos em lei também. Homologar reajustes e proceder à revisão de tarifas. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares. Zelar pela boa qualidade do serviço e declarar de utilidade pública os bens necessários. Muito bem. Uma curiosidade com relação às concessões é a possibilidade de subconcessão. É possível o concessionário cessar aqueles serviços que ele tomou para si? É possível, desde que o edital preveja essa possibilidade, desde que o poder cedente confira esse poder, né, esse direito ao concessionário de poder subconcessar. Então, assim, o artigo 26 da Lei 8987 prevê essa possibilidade. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizado pelo poder concedente. Agora, aqueles contratos que o cessionário firma com particulares para implementar a execução do serviço, sem necessariamente ceder esse serviço a terceiros, isso não é considerado subseção. Isso é considerado, são contratos firmados sob a égide do próprio Código Civil e do direito do Código do Consumidor. Então, o concessionário, para executar determinado serviço principal, ele tem que se valer de serviço de terceiros. Ele pode, sim, contratar terceiros para, eventualmente, implementar melhor aquele serviço principal. Isso não é tido como subseção de forma alguma. Muito bem, pessoal. A gente deu aqui uma pequena introdução, a diferença da concessão para as outras modalidades de licitação, as outras formas de licitação. Então, só relembrando, a administração, quando quer executar algo, mas que ela não tem força para fazer isso, ela concede através de delegação, que é um contrato administrativo, para fazer uma concessão ao particular. E quando ela quer adquirir bens, ela faz licitação para que o particular venha oferecer a melhor proposta para bens e serviços que ela mesma vai adquirir e utilizar para prestar serviços aos particulares, aos administrados. Então, o concessionário, a rigor,
responde, enquanto concessionário, responde da mesma forma que responderia o Estado, porque ela está agindo em nome do Estado e prestando um serviço público. Era isso que tínhamos para falar nessa pequena palestra, e convidando vocês a vir assistir nossos cursos, onde poderão ser esclarecidos melhor os pontos sobre concessões, sobre licitações, permissões, com mais propriedade, ponto a ponto, tirar dúvidas pontuais de cada um. Foi um prazer estar com vocês. Meu nome é Márcio Nílio. Aos que já me conhecem, um abraço. Aos que estão conhecendo, prazer. E nós somos aqui assessor jurídico do Sistema RCC. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Pode enviar por e-mail que estaremos respondendo na medida do possível. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.